Vale ressaltar aqui as vedações da possibilidade do livramento condicional, ou seja, o condenado, mesmo tendo atingido os requisitos objetivos e subjetivos, não tem direito ao livramento condicional. Nessa vedação, nós vamos encontrar a reincidência específica em crime hediondo. Então, para aquelas pessoas que são reincidentes específicos em crime hediondo, e essa vedação está prevista no artigo 83, inciso 5 do Código Penal, elas não têm direito, ou seja, se elas praticam mais de um crime hediondo. O que seria reincidência específica em crime hediondo? Então, são aquelas pessoas que cometem mais de um crime hediondo. Não precisam estar esse crime no mesmo tipo penal, não precisa ser o mesmo crime. Basta que sejam 2 ou mais crimes previstos na lei de crimes hediondos. Então, ela pode ter cometido uma extorsão mediante sequestro e depois um crime de estupro. São 2 crimes considerados hediondos. Ela é reincidente específica nos crimes hediondos. Também devemos considerar aqueles crimes equiparados aos crimes hediondos que estão lá na lei de drogas. Então, se for reincidente, se utilizando de um dos equiparados, também é vedada a possibilidade do livramento condicional. A outra vedação ela é nova, ela veio com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. O pacote anticrime ele acabou modificando o artigo 112, inciso 6, a linha A e ainda o inciso 8º da Lei de Execução Penal, que passou então a vedar a possibilidade do livramento condicional para os condenados por crime hediondo ou equiparados que resulte a morte do sujeito passivo, que resulte a morte da vítima. Ou seja, é vedada a possibilidade da aplicação do livramento condicional para aquele que cometeu um crime hediondo que resultou em morte. Para crime hediondos, a gente viu que há possibilidade sim do livramento condicional, cumprindo 2/3 da pena. Agora, se desse crime hediondo resultou a morte da vítima, então há uma vedação expressa pela nova lei. Outra vedação que nós vamos encontrar nessa nova Lei 13.964/2019 é uma alteração da Lei 12.850/2013, alterando o artigo 2º, parágrafo 9º dessa lei, que passou então a vedar o livramento condicional para o condenado, e isso tem que estar expressamente determinado na sentença, por integrar organizações criminosas ou por crimes praticados por meio de uma organização criminosa. Então, se houver elementos probatórios, obviamente, que indiquem que vai haver a manutenção dessa pessoa com o vínculo associativo dessa organização criminosa, há a possibilidade de vedar o livramento condicional a esse cidadão. Porque se ele sair em livramento condicional, há uma probabilidade muito grande que ele volte a reinserir no crime junto com essa associação criminosa. Então, para ele é vedado essa possibilidade. Muito bem, requisitos objetivos, subjetivos, ok, né? Não há causas de vedação do livramento condicional. O que tem que fazer para conseguir o livramento condicional? Quais são os trâmites para isso? Então, requisitos são, primeiro, um requerimento feito para o juiz de execução. Esse requerimento ele pode ser feito pelo próprio sentenciado, pelos seus familiares, pelo seu advogado, pelo diretor do estabelecimento prisional ou até mesmo pelo Conselho Penitenciário. Isso está previsto no artigo 712 do Código de Processo Penal. Ou seja, é uma forma muito simples de se pedir o livramento condicional. Não precisa ter muitos critérios, não precisa ter muitos requisitos. Qualquer um, o próprio sentenciado de punho pode fazer esse pedido para o livramento condicional. Lembrando que já cumpriu aquela quantidade de pena exigida. No entanto, também há necessidade de um relatório do diretor do estabelecimento prisional, porque o juiz de execução ele vai ter que analisar aqueles requisitos subjetivos, comportamento, aptidão para o trabalho, etc., não ter cometido falta grave nos 12 meses. E como é que o juiz de execução vai saber disso? Através desse relatório do diretor. Então, nesse relatório, o diretor ele vai vir determinar o caráter dessa pessoa, as suas relações dentro do sistema, a sua situação financeira, o grau de instrução, as suas aptidões para o trabalho. Então, isso também está no artigo 714 do CPP. E ali o diretor do estabelecimento prisional vai fornecer esse relatório para o juiz analisar e ver se esse preso que pediu o livramento condicional tem os requisitos exigidos subjetivos. Também há necessidade de uma manifestação da defesa e do Ministério Público, sobre esse livramento condicional, sobre essa possibilidade do livramento condicional. E se na comarca tiver o Conselho Penitenciário, o artigo 131 da Lei de Execução Penal também determina esse parecer do Conselho Penitenciário.
Mediante todos esses requisitos, todas essas documentações, o juiz ele vai analisar e vai proferir a decisão se o apenado vai sair em livramento condicional ou se ele não tem direito ao livramento condicional. Quando a gente fala em livramento condicional, nós estamos falando uma antecipação da liberdade, ou seja, ele não cumpriu a pena dele, não está extinta a punibilidade dele, ele tem pena a cumprir, mas ele vai cumprir o restante da pena em liberdade. Então é um livramento condicional. Esse restante da pena que ele vai cumprir em liberdade são mediante algumas condições. Ou seja, eu vou antecipar a liberdade, mas o restante de pena que falta para ser cumprido, ele terá que cumprir algumas condições. Essas condições, elas são divididas em obrigatórias e facultativas, e elas estão previstas no artigo 132, parágrafo 1º, as obrigatórias, e parágrafo 2º, as facultativas da Lei de Execução Penal. Quais são as condições obrigatórias para o livramento condicional? Primeira delas, proibição de se ausentar da comarca sem comunicar o juiz. Se sair da comarca, tem que contar o juiz que está saindo da comarca. Uma coisa muito simples de ser feita. Ainda, comparecer periodicamente perante o juízo para justificar as suas atividades. Aquele famoso cafezinho com o juiz para dizer o que anda fazendo da vida, para que o juiz consiga ver como está aquela pessoa. Uma vez que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, não temos o agente da condicional que vai ficar no pé daquela pessoa. Então aqui é muito pautado, no merecimento mesmo do condenado. E ainda ele tem que obter uma ocupação lícita dentro de prazo. O juiz, obviamente, ele tem que ter a sensibilidade, saber que o estigma está na testa do condenado e que o emprego não está fácil para ninguém. Mas ele tem que perceber se essa pessoa está procurando emprego, se ela realmente está empenhada e dar um prazo para que ela possa vir a conseguir essa ocupação lícita. Não adianta conseguir lá um emprego junto com o traficante do morro. Tem que ser um emprego lícito, uma ocupação lícita. Fazer uns bicos, não precisa ser de carteira assinada necessariamente, mas ter uma ocupação que ela seja lícita. Essas são obrigatórias. Qualquer um que tiver o livramento condicional vai ter que avisar o juiz se ausentar da comarca, comparecer periodicamente perante o juiz para justificar as atividades e ter uma ocupação lícita. Já as facultativas, o juiz vai analisar caso a caso e vai determinar as facultativas para determinadas situações e para determinadas pessoas. Quais são as facultativas? Primeiro, não mudar de residência sem comunicar ao juiz. Ou seja, o juiz quer ficar de olho naquela pessoa. Então, se ela mudar de casa, se mudar de endereço, ela tem que comunicar ao juiz, além das obrigatórias. Ainda, recolher-se à sua residência em hora fixada. O juiz pode determinar um horário para que ela se recolha à residência. Lembrando que não vai ter ninguém lá na casa dela para ver o horário que ela chegou. Mas, como eu sempre digo, sempre tem um vizinho que pode vir entregar essa pessoa e ele perder o livramento condicional. Então, o juiz pode vir a determinar um determinado horário. E ainda, não frequentar determinados lugares. Geralmente são para os crimes, onde alguns lugares são importantes, como estádio de futebol, bares, em função da bebida alcoólica. Então o juiz ele pode vir a determinar essa proibição, essa condição de não frequentar determinados locais. Em sendo assim, a pessoa terá que passar o resto da sua pena mediante essas condições. Então vamos imaginar que o sujeito ele é primário, ele pegou uma pena de 30 anos. Ele cumprindo 1/3 da pena, 10 anos, ele tem direito ao livramento condicional. Cumpriu os requisitos objetivos e os subjetivos. Fez o pedido, o juiz concede. O juiz então vai conceder essa liberdade com algumas condições. As obrigatórias, ou facultativas, também junto facultativas, aonde ele terá que passar os restantes da pena sobre essas condições. Ou seja, se ele pegou uma pena de 30 anos, cumpriu 10 anos, porque é 1/3 da pena para réu primário, saiu em livramento condicional, ele ficará 20 anos mediante essas condições, certo? Então é uma antecipação da liberdade, mas essa liberdade que foi antecipada é mediante algumas condições impostas pelo juiz e pelo Código Penal. Pelo Código, pela Lei de Execução Penal, onde nós temos as obrigatórias, e as pelo juiz, onde a Lei de Execução Penal dá essa possibilidade das facultativas.